A poesia visual é um tipo de expressão poética que utiliza outros elementos visuais, além das letras e palavras, em sua composição. Ou seja, ela trabalha tanto a parte poética quanto a parte visual, criando poemas que podem ser visualizados como obras de arte. A poesia visual é uma expressão artística que explora a relação entre as palavras e a imagem. Não podemos ler um poema visual atentando-se apenas às palavras escritas nele. Precisamos considerar também a maneira como essas palavras estão dispostas na folha. Geralmente, o formato do poema visual no papel completa o sentido das palavras. Por exemplo, um poema em homenagem à música com palavras que estão dispostas no formato de um instrumento musical, ou um poema sobre o meio ambiente escrito no formato de uma árvore. Um poema visual também pode usar outras artes, como a dança. Por exemplo, um poema que aborda o sofrimento de uma mãe que perdeu um filho, tendo seu sentido completado por uma dança emotiva e dramática. Como surgiu a poesia visual? É impossível dizer com certeza quando surgiu a poesia visual, pois há registro de milhares de anos de poemas que brincam com as palavras e com as formas visuais ao mesmo tempo. Um exemplo famoso e antigo é o poema O Ovo, de Simas de Rhodes, escrito no ano de 325 a.C. Apesar de não ser possível definir quando surgiu, podemos delimitar quando ela ganhou mais força, a partir das vanguardas artísticas do século XX. Mais precisamente, através da poesia concreta, que tem tudo a ver com a poesia visual. A poesia concreta foi impulsionada pelos movimentos do dadaísmo, surrealismo e futurismo, e extrapolou os limites da poesia tradicional. Sobre as principais características, temos o ênfase na forma, que é quando há na poesia visual uma preocupação muito grande com o visual do poema. Por isso, o poeta ele faz bastante uso de quebras de linhas, de espaçamento em branco, de disposições específicas das palavras e frases no suporte, formando representações de imagens e etc. Um poema visual, essencialmente, é aquele que combina elementos verbais e visuais para alcançar determinado efeito. Temos também a experimentação, que é quando a poesia visual ela valoriza a experimentação e a criatividade, com o poeta tendo liberdade para criar e extrapolar a limitação do simples verso. Na poesia visual, nós temos como principais autores e obras O Ovo, de Simias de Rhodes, Lixo Luxo, de Augusto de Campos, Aranha, de Salete Tavares, Chove, de Guilherme Apolinari, Rio Uir, de Arnaldo Antunes e Carmina Figurata, de Rabanos Mauros. Arnaldo Antunes nasceu em 2 de setembro de 1960 na cidade de São Paulo. Mais tarde estudou no Colégio Equipe na década de 1970, onde conheceu alguns integrantes da futura banda Titãs. Nessa instituição, intensificou seu envolvimento com a arte, especificadamente a literatura, o cinema e a música. Ingressou na Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo em 1978, mas no ano seguinte se mudou com a família para o Rio de Janeiro e continuou o curso na Pontifícia Universidade Católica. Em 1980, já casado, voltou para São Paulo, onde ele e a esposa residiram na casa do artista José Roberto Aguilar. Passou a realizar performances em companhia de Beto Borges e Sérgio Pape, editou em 1980 a revista Almanac 80. No ano seguinte, os parceiros editaram a revista Catalogue, agora também com Nuno Ramos. Em 1982, ocorreu a estreia da banda Titãs, inicialmente Titãs do Iê. Em 1983, Antunes publicou seu primeiro livro, O Ui. No ano seguinte, a banda Titãs gravou seu primeiro disco e se apresentou nos principais programas de TV populares da época. O sucesso foi imediato e com ele a atenção da mídia. Ao ser flagrado com heroína, o escritor ficou preso durante um mês em 1985. No mais, o sucesso da banda sobressaía sua carreira de escritor. Separado de Gó, sua primeira esposa, começou a morar com sua nova companheira, Zaba Moreal, em 1988. Além do trabalho na banda, o autor realizava performances, além de ser um dos editores da revista Atlas. Nesse ano, sua banda se apresentou na Suíça e em Portugal. Já em 1990, Antunes participou de mostra de poesia visual na Alemanha.
Em 1991, os Titãs se apresentaram no Rock in Rio. No ano seguinte, o compositor ganhou o prêmio de melhor música do ano pela canção Grávida, em parceria com Marina Lima. Nesse ano de 1992, Arnaldo Antunes deixou de se apresentar com os Titãs, apesar de ainda compor para a banda. Seu primeiro álbum em carreira solo é o CD Nome, que, acompanhado por DVD, foi lançado em 1993, mesmo ano em que Arnaldo Antunes ganhou o prêmio Jabuti pelo livro As Coisas. Assim, o autor se firmou como artista múltiplo, que se divide entre performances, shows e literatura. No ano de 2002, juntamente com Marisa Monte e Carlinhos Brown, lançou o CD Tribalistas, que chegou inclusive a ganhar o Grammy Latino em 2003. Seu livro Et Eu Tu ganhou em 2004 o Prêmio Jabuti. Em 2011, o poeta apresentou um programa na MTV, Grêmio Recreativo, e em 2016 recebeu mais um Jabuti pelo livro Agora, Aqui Ninguém Precisa de Si. Antunes continua fazendo suas performances e shows, além de escrever e publicar livros. Em 2023, participou do show Titãs Encontro, em uma turnê comemorativa dos 40 anos da banda. Seu último livro, Algo Antigo, foi publicado em 2021. A poesia de Arnaldo Antunes é de inspiração concretista. Dizemos inspiração porque o movimento concretista brasileiro ocorreu na década de 1950. A poesia concreta está pautada na combinação entre palavra, som e imagem. A poesia de Antunes também trabalha com esses três aspectos. Ela é, acima de tudo, uma poesia visual e traz a palavra como matéria-prima, a ser moldada e ressignificada no poema. A musicalidade também é um fator importante na poesia desse autor da literatura contemporânea brasileira. Assim, os textos de Antunes exploram a imagem, o som, o movimento e a palavra, em sua estranheza e plurissignificação. A obra Rio, o Ir, de Arnaldo Antunes, apresenta algumas características como poesia visual. Entre elas, a metáfora do rio como a vida, em constante curso. O rio em movimento constante e o fato da palavra rio ser o ir ao contrário, além da forma como o poema Rio é colocado no espaço, em círculo, em movimento.